Começa agora, DozeCast, comunicação e marketing na prática, com Osiel Martins. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do DozeCast, o podcast da agência Doze, né? Hoje estamos aqui com uma grande convidada, uma amiga que a vida me deu e uma grande parceira de trabalho também. Estou falando com uma psicóloga, empresária e escritora, Karina Marcucci. Muito obrigada. Karina, muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite de estar aqui hoje gravando mais esse episódio, participando aqui comigo sobre isso, né? Então, Karina, fica à vontade, tá? É um bate-papo sobre vários assuntos que nós vamos discutir aqui hoje, né? Mas antes de iniciarmos, por favor, se apresente para quem talvez ainda não te conheça, né? Fale um pouco sobre você, sobre a sua atuação e sobre o seu trabalho. Bom, primeiramente, muito obrigada, né? É um prazer estar aqui e dividir um pouquinho desse momento. Eu sou psicóloga, né? Sou formada há quase 20 anos, mais de 20 anos, aliás, né? E a paixão pela psicologia nasceu muito cedo. Eu gosto muito de pessoas e de histórias, né? Relacionadas a pessoas. E eu comecei a minha carreira trabalhando em urgência e emergência psicológica. Nossa! Né? Algo diferente. É. E há 20 e tantos anos atrás, eu me formei em Ribeirão Preto e lá existia uma testagem para esse segmento, foi aberto, né, um estágio específico para esse segmento e eu me propus a fazer. Certo. Algo desafiador. O que significa isso? Era um SAMU psicológico, tá? Sim. Então, algo que acontece, você precisa de socorro imediato, normalmente coisas mais difíceis de lidar, né? E eu falei, bom, acho que eu vou me desafiar nessa área e conhecer. Legal. E foi uma experiência fantástica, porque eu sempre quis algo mais dinâmico e que eu pudesse ser mais assertiva e direta. Essa era uma característica minha e Sim. que eu queria encontrar esse espaço. Legal. E a partir dessa experiência, outras portas se abriram e, a partir daí, eu comecei a estudar teorias, técnicas que tinham essa característica de serem mais diretas para o tratamento do paciente, né? Entendi. E fui indo para o contexto clínico. Dentro do contexto clínico, eu também me vi na possibilidade de começar a atender empresas, porque pessoas e empresas transitam por ambientes, né? São públicos diferentes também, né? Exatamente. Abordagens diferentes, né? Mas que transitam. Sim. Então, eu venho nessa construção, tanto no contexto clínico, Legal. quanto no contexto empresarial. Legal, Né? bom. E, a partir daí, desenvolvendo técnicas, estudando, sempre para poder entregar o melhor para esses dois públicos. Entendi. Né? Então, essa construção é longa aí. Com certeza. Mas hoje, Karina, dentre todas as suas especialidades, os seus estudos, diplomas, né, que você construiu durante toda a sua carreira, qual é a linha ou quais são as linhas principais que hoje você segue, tanto na parte de atendimento pessoal ou empresarial, na psicologia? Então, olha, uma das fundamentações mais fortes que eu tenho é a TCC, Certo. a Teoria Cognitivo-Comportamental. Mas é claro que, ao longo da vida, a gente vai experimentando novas vertentes e isso vai se somando e se integrando, né? Então, hoje, eu tenho uma característica de psicologia positiva também, que se integra à minha base. Eu estudei muito hipnoterapia, que é uma ferramenta terapêutica. Legal. Que se encaixa tanto no processo clínico, né, quando você está buscando um tratamento específico, mas também no contexto de potencialização de performance dentro de empresas. Certo. Então, hoje, eu tenho um arcabouço de técnicas e teorias que são escolhidos de forma personalizada para atender a demanda do meu paciente ou do colaborador dentro da empresa, Entendi. do líder, enfim. Entendi. Então, a gente tem essas duas possibilidades, mas que podem ser personalizadas. Entendi. E, Karina, falando sobre os seus atendimentos personalizados, né? Imagino, claro, que toda pessoa que chega para fazer uma consulta ou fazer um tratamento contínuo, né? Sessões contínuas com você, você claramente faz uma análise inicial da pessoa para poder entendê-la, para poder fazer a melhor abordagem possível e ajudar essa pessoa como ela merece, como ela precisa ser feito. Agora, trazendo
esse ponto para os dias de hoje, para o mercado de trabalho, que eu acho que aí é um ponto que para nós acaba interferindo bastante, talvez, trazendo para o mercado de trabalho, para as gerações, né? As gerações mais antigas para as gerações mais novas, né? Você vê ou você atende e o que pode ter acontecido, né, de forma geral, do que há uns 5, 10 anos atrás, nos seus atendimentos com aquelas pessoas mais velhas, né, digamos assim, com os millennials, né, as gerações mais antigas para as gerações de hoje, né, para a geração Z, geração que tem mais afinidade com tecnologia, coisas mais rápidas, tal. Mudou muito esse perfil das pessoas que você atende hoje? Então, nós tivemos uma mudança grande a partir da pandemia, né? A pandemia foi um marco de mudança para comportamento, certo, né? Então, quando a gente olha dessa perspectiva, a pandemia impôs para a gente uma série de inseguranças, né? Sim, e isso fez com que a gente tivesse que se adaptar, inclusive para o trabalho remoto, né? Certo. Sim, claro. E uma das coisas que é uma mudança importante é justamente isso. Dentro do meu contexto terapêutico, a gente tinha, antes da pandemia, uma tendência das pessoas buscarem atendimento presencial. Sim. Né? Padrão. Depois da pandemia, a gente teve que se adaptar e foi uma grata surpresa entender, né, que a gente pode estabelecer limites, quebrar limites, né? Hoje atendo pessoas do mundo inteiro no formato online. Exato. Tá? Então, isso é muito legal. O que antes você poderia fazer, que era possível totalmente você atender pessoas de qualquer lugar do mundo, mas a gente não tinha, a gente não conseguiu quebrar esse paradigma anterior. A gente não tinha motivo para essa ação. Exato, não tinha. Eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar dentro do escritório. Eu tenho que ser atendido pela Karina lá dentro da clínica dela. Eu tenho que... Não, peraí, por quê? Né? E o que você falou, a pandemia quebrou tudo isso, né? Então, a partir daí, a gente começou a ter essa flexibilidade maior. Legal. E as técnicas são adaptadas para esse contexto. Né? Então, hoje é possível manter os dois mundos. Sim. É possível manter o presencial para quem quer fazer esse deslocamento, né? Sim. E a gente também tem a mesma qualidade técnica Sim. para quem quer ser atendido em casa. Perfeito. Tá? Enfim. Então, esse movimento, ele proporcionou uma condição de que as pessoas começaram a ver o ambiente casa como algo multifuncional, né? Então, não é só vestir a função pai, vestir a função esposa, vestir a função... Não, aqui dentro de casa eu também consigo vestir outras funções. Exato. Se eu separar os ambientes ou se eu identificar os ambientes, eu consigo trabalhar em casa, né? Isso traz um contexto bom, sim, porque eu consigo ver meu filho crescer, eu consigo ter mais flexibilidade para fazer uma atividade física, eu consigo administrar. Se eu tiver uma administração bem feita do tempo e de estímulos, eu ganho em qualidade. Exato. Mas, ao mesmo tempo, se eu não fizer bem essa administração, eu possivelmente vou ser engolido pela condição de trabalho o tempo todo. E quem você acha que se adapta melhor a esse formato de trabalho? Então, a gente tem várias gerações ao mesmo tempo hoje no mercado de trabalho. Certo. Tá? A gente tem os baby boomers, que são aqueles mais antigos de fato, né? Que são as pessoas que não participaram da evolução da internet. Os nossos avós, digamos assim, ou mais ainda. Até pais. Tá. Né? Dependendo da idade, né? Eles ainda estão no mercado de trabalho, mas para eles os valores principais são justamente a história deles, tá? A experiência e a lealdade. Certo. Eles têm uma dificuldade com essa mudança da tecnologia. Então, eles permanecem ainda, na maior parte das vezes, usando recursos que para nós parecem antigos, tá? Então, eles têm mais dificuldade para lidar com a geração nova. Esse pessoal tem dificuldade para se encaixar no online. Certo. Tá? No trabalho mais
online de fato. Eles têm que ter uma questão mais híbrida ou se manter no presencial. Sim. Depois vem a geração X. Por exemplo, eu faço parte dela. A gente viu nascer a internet. É verdade. Né? Então, nós somos uma geração que tem mais flexibilidade, autonomia, mas gosta dessa condição de competitividade. Sim. Às vezes é mais irritadinho, tá? Às vezes tem pouca empatia. Então, é uma característica da geração. Mas é possível adaptação para o online. Sim, agora, se você for me dizer assim, quais são as gerações mais adaptáveis ao online? Millennials, tá? E geração Z. Esse pessoal, na realidade, é o que está forçando as mudanças de bem-estar. Nossa. Tá? E as mudanças de saúde mental. O poder de uma geração, isso. até onde ela é capaz de chegar, né? É capaz de interferir em outras gerações, né? É isso. Por que eles estão propondo essa mudança? Certo. Porque eles têm como característica principal propósito. Por que eu faço isso? Onde isso chega? Para que serve isso que eu estou fazendo? Ele precisa entender o propósito do trabalho dele. Então, quando ele põe a força motriz no trabalho, ele está escolhendo aquilo, entende? Entendi. Então, motivar essas pessoas para a ação depende muito mais do líder. Certo. O líder precisa ser um maestro, aquele que entende e afina os instrumentos. Sim, tá? claro. Só que se eles entenderem por que eles estão trabalhando, qual é a finalidade, o propósito da ação, tá bom? Eles são excelentes. Por quê? Porque eles são ágeis. Eles pivotam rápido. Tá? Eles pegam o melhor da tecnologia. Então, isso é muito importante. Não existe geração estragada. A gente tem a ideia de que uma geração é melhor que a outra. Não existe isso. Não. Todas as gerações têm forças diferentes, mas também têm pontos a desenvolver de forma diferente. Uma das coisas importantes, tanto da geração Millennium quanto da Z, é que eles precisam de reconhecimento. Tá? Eles têm uma ansiedade por reconhecimento. E isso era diferente, por exemplo, da geração X. A gente não precisava que o chefe batesse nas costas e dissesse assim, você está indo bem, cara. Ele já iria bem de qualquer forma, né? Ele tem um impulso natural de querer fazer muito bem feito sempre. É verdade. Né? E porque ele se cobra muito, ele é muito competitivo. Tá? Então, a postura, a fala, a cultura, hoje, ela precisa estar explícita. O líder precisa comunicar de forma eficaz. Ele precisa ser alguém que entende de emoções, primeiro dele, então ele precisa ter autoconhecimento, ele precisa entender como ele reage, por exemplo, quando existe um conflito. Ele precisa entender como desarmar esses conflitos, mas a partir do seu autoconhecimento. Então, hoje, é imperativo que você se conheça. Ótimo. Não é mais algo que pode ficar para depois. Primeiro você precisa se conhecer, para depois você poder liderar e liderar pessoas que são ágeis. Sim. Tá? E pessoas que são ágeis são desafiadoras. Aí é um conflito até mesmo de gerações, né? Porque talvez esse líder ele venha de uma outra formação familiar, formação de pessoas mais antigas, com outros propósitos, outras rotinas e está no mercado de trabalho onde a sua contratação acaba sendo de pessoas mais ágeis, mais rápidas, né? E aí tem esse choque. Justo o que você falou, que é o papel do líder, né? Ele tem que estar pronto para poder entender o público com o qual ele vai trabalhar, que é praticamente quase inevitável, né? Não trabalhar com esse público mais jovem, mas também o posicionamento dele. E no meio tem as questões da própria empresa, né? Do próprio trabalho e da entrega com o cliente e etc. Mas isso realmente é muito desafiador aí no nosso meio de empresa, de trabalho, em conseguir ter boas pessoas, que eles são muito bons também, tecnicamente falando, para o trabalho, mas eles entender a rotina, entender o formato. Isso, Karina, vem muito de encontro com hoje o nosso formato de trabalho da agência. Até 2022, eu prezei muito, mas prezava assim demais pelo trabalho dentro do escritório, dentro de uma sala comercial.
né? Eu chegava aqui em Bauru e falava assim, nossa, o meu sonho é ter uma sala comercial num determinado prédio. E, Karina, eu comecei numa salinha pequena, depois eu fui para uma salinha melhor, um pouquinho maior, até que o dia eu falei, eu vou para aquele lugar onde eu quero. E fui. Montei 3 escritórios, tive a oportunidade de montar numa sala pós-pandemia, né? Em 2022. Eu estava lá, tivemos que fechar por conta da pandemia, tivemos que aguardar um tempo. Quando foi possível voltar, não pensei 2 vezes, vamos voltar todo mundo. Do jeito que der, vamos organizar e vamos voltar, vamos trabalhar e etc. Mas depois disso, um determinado dia, a gente virou um pro outro assim e falou assim, meu, por quê? Pra quê? Né? A agência é digital, o nosso trabalho é digital, os nossos clientes nós atendemos de maneira digital, a nossa organização e a nossa demanda está tudo no digital, você abre ali os sistemas, tudo online. A nossa comunicação é digital, tudo por vídeo, por WhatsApp, etc. E esse escritório aqui, para quê? Aí eu comecei a ver alguns pontos do dia a dia. Primeiro, deslocamento. Bom, para eu estar no trabalho 8h30 da manhã, eu tenho que acordar a tal horário, tenho que me arrumar de tal forma, tenho que sair de casa 15, 20 minutos antes para poder chegar no horário certo. No final da tarde, a mesma coisa. Eu tenho que fechar aqui às 6, porque eu tenho que buscar não sei quem, levar para não sei aonde, para poder chegar em casa às 7 horas da noite. Começou a não fazer sentido, né? Começou a não fazer sentido. Você quebrou crenças aí. Exato. E aí eu cheguei pro pessoal e falei assim, gente, o que vocês acham disso? Eles falaram, Osiel, seria maravilhoso. E aí a gente tomou a decisão. Primeiro, eu dividi a equipe, né? Os primeiros 20 dias, mais ou menos, eu tirei uma parte da equipe, eles foram pro remoto. Para a gente poder também se adaptar, ir testando e tal. Beleza, deu certo. Nisso eu já entrei com pedido da imobiliária para poder entregar a sala, já fomos pintando, vendendo móveis. Móveis. Toda vez que eu precisava contratar uma pessoa, era mesa, era cadeira, era copo, era computador, era um investimento para uma única pessoa que eu falava, meu, para quê? Não que ela não precisasse, sim, mas hoje a gente consegue se adaptar de outra forma. E aí, num determinado ponto saiu uma turma, no segundo ponto saiu a segunda turma, fiquei eu sozinho, esperando dar o tempo, entregar a sala e acabou. E a gente foi pro atendimento digital, remoto, home office, todo mundo. Hoje, a gente mantém a mesma rotina que a gente tinha antes. Os nossos clientes se adaptaram assim 100% a essa rotina. Eles entenderam que para eles também essa rotina é muito mais fácil, né? Hoje, mas lá desde aquela época, a gente já também consegue atender clientes fora de Bauru, sim, fora da nossa cidade. Tem clientes que a gente atende que a gente não conhece. A gente sabe quem é porque abre uma vídeo, ele solicita, a gente manda, a gente entrega, a gente faz e tá tudo certo. Então, essa mudança pro remoto foi excelente. E a geração desse pessoal mais novos, eles se adaptaram. Foi mais uma resistência da minha parte, que é o que você falou. Foi uma resistência, sabe? Não, conquistamos esse espaço. Olha que lindo, que maravilhoso. Mas foi também uma mudança da minha consciência. Falei assim, não, para que isso agora? Tanto que eles aceitaram, foram e, sabe, estamos assim até hoje. Quiçá, não sei o dia de amanhã, voltar ao que era antes, mas acho muito difícil. Eu acredito que para o segmento de vocês é muito valorosa essa mudança, porque combina, né? Tanto para clientes como para a entrega final, né? Sim. Para os clientes, quanto para vocês. Nem todas as empresas conseguem essa harmonização de recursos para ficar só no online. Tá? Eu trabalho com empresas de portes e estruturas diferentes, né? Modelos de negócio diferentes. E existem algumas empresas que sofrem com o trabalho híbrido. Eles não conseguem ainda manter uma condição de conexão das pessoas. Certo. Tá? Por quê? Porque transitam pessoas de gerações diferentes e que precisam dessa integração. E, às vezes, o afastamento remoto, tá?
ele pode causar uma desconexão de cultura. O que é isso? Tem muitas coisas que acontecem no cafezinho, que eu paro conversar com um amigo, tá? Aquilo é um contexto social, né? O nosso cérebro, agora falando da parte mais da neurociência e do comportamento, tá? A gente precisa do contato social. Claro. Quando eu estou conversando com você, você não está só ouvindo a minha voz. Você está lendo o meu gestual, você está conectando com a minha intenção. Sim. Você está usando áreas do seu cérebro que são mais amplas para a conexão presencial. Tá? Perfeito. Quando a gente conecta com uma tela, existem estudos específicos de neuroimagem que mostram que o nosso cérebro trabalha menos. Por quê? Porque ele pega parte só da conexão. Então, ele desenvolve menos. Essa é uma preocupação, tá? Não para hoje, mas uma preocupação a longo prazo. Por exemplo, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, porque eles estão ficando muito só em tela. Então, eles não têm o que nós tivemos, que é a interação social primeiro. Então, a gente construiu todo um processo de interação social, né? Para depois escolher um online. Entende isso? Sim. Nós tivemos escolha. Sim. Eles não estão tendo. Não tem. Já nasceram na tecnologia. Imersos. Já estão... bom, você tem filhos, eu também tenho filhos. A gente é prova disso, né? Os meus filhos com... E falar assim, nossa, mas você deu para eles celular muito cedo. Não. É natural. É natural, é a vivência dele. Do mesmo jeito que eu tinha um videogame lá atrás que meu pai me deu, eles também têm a mesma oportunidade, só que muito mais rápido, muito diferente. Mas mexe com uma facilidade tremenda. O que acontece é que nós, né, de uma forma geral, a gente tenta proteger. Por quê? Porque o mundo está diferente. E a gente tem a consciência sobre isso. Isso. Só que a gente está criando pessoas que têm uma visão muito tela. Eles têm pouca interação social. Justamente porque a gente não pode mais deixar sair na rua e ficar brincando de bicicleta, né? A gente acaba aqui conduzindo de forma mais fechada. Sim, né? Verdade. E a gente tira essa... Pensando em desenvolvimento, tá? Cerebral. A gente precisa, enquanto conexão, nós somos animais primeiro. Primeiro nós nascemos animais, depois a gente se torna gente, né? Então, tem uma parte sendo tolhida do desenvolvimento. Porque se as pesquisas já mostram que o cérebro desenvolve menos quando ele está diante da tela, então é como se ele desconectasse algumas áreas, porque ele sabe que não precisa, tá? Só que o que a gente vai fazer com essas crianças a longo prazo? Eles vão ser pessoas que vão ter mais dificuldade com as habilidades sociais. Tá? Então, existem os dois lados. A gente tem o impacto do agora, mas a gente tem o impacto a longo prazo, que isso ainda não é claro totalmente. Tá? Então, o melhor dos mundos seria a gente manter alguma coisa híbrida. Parte online, parte presencial. Seja trabalho, seja atividades educativas, não importa o que Não importa, Mas o ideal seria que a gente mantivesse esse contexto de alguma forma ainda íntegro. Pessoalmente, eu tomo um cuidado muito grande com isso, com essa parte remota. Porque se deixar, você começa a trabalhar muito cedo e vai embora. Por quê? Você está em casa, você está no seu ambiente, você não precisa sair para correr, você não precisa sair... para assim correr, né? Você não precisa fazer nada com pressa, buscar alguém, porque você já está ali no seu meio, fácil, né? Mas eu particularmente, eu procuro me policiar muito com isso. Em falar assim, a agência, ela trabalha num horário comercial. Fato. Embora nós estejamos no remoto, a gente não tem a liberdade 100% que o remoto traz. Né? Isso já é bem estabelecido para nós lá também. Então, o nosso trabalho é das 8 às 18, assim como todas as empresas fazem. Né? A gente faz o nosso horário de trabalho, o nosso horário de almoço, os nossos intervalos. Então, a gente tem horário para começar, horário para pausar e horário para sair. Assim como qualquer um faz. E eu deixo muito bem claro isso, pessoal. Né? Por quê? Para que a gente possa ter essa qualidade mesmo trabalhando em casa. Isso. Né? Deu o seu horário, vai fazer uma atividade física, vai fazer outra coisa, vai interagir com sua família, vai estudar, vai para faculdade. Então, esse respeito aos limites,
tá? Porque o que você está dizendo é assim, olha, eu primo pelo respeito aos limites. Vem da tua cultura e você, enquanto líder, demonstra isso e pede para que isso seja executado e acompanha. Sim. Isso é uma proteção. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que começa a trabalhar como home office, ela começa a ficar uma célula isolada. Tá? E tende muito a ficar isolado. É natural. A gente vai desconectando e o isolamento hoje é um dos maiores fatores de doença emocional. Tanto é que a gente viu o burnout explodir. Né? A gente está vendo o burnout explodir por quê? Porque as pessoas viraram um workaholic. Sim. Ela trabalha o tempo todo conectada. E é um trabalho que se mistura com tudo. Né? A gente está sem paciência. Fala para mim se você consegue assistir um vídeo de 3 minutos sem parar ele. Não consegue. Mais. Tá? É verdade. Por que as mídias sociais fazem sucesso cada vez com menos tempo? Justamente porque o ativo que elas dividem é o tempo e a atenção. Se o gancho... Hoje eles falam, o gancho tem que surgir nos 3 primeiros segundos. Porque se não tiver, pronto. Você entende o quanto a gente está seletivo? Tá? Por quê? Porque a gente gasta muita energia com N outros estímulos. Né? Então, é importante que a gente entenda o seguinte, essa segurança que você passa para os seus colaboradores pessoal, a gente vai manter o horário assim, dentro desse contexto, eu gostaria que depois vocês tivessem vida. Essa orientação, esse acompanhamento os protege de alguma forma. Mas existem empresas e prestadores de serviço que não têm essa percepção. É verdade. Que mergulham de uma vez o tempo todo, principalmente relacionado a todos os aplicativos que ficam chamando a gente. Tá? E aí o que acontece? Uma exaustão. E essa exaustão, ela pode levar ao burnout. Mas, antes disso, você vai sofrer com ansiedade. Antes disso, você vai ter depressão. Antes disso, você vai ter uma percepção de que você não conecta mais com nada, de que você não consegue atenção mais com nada. Por quê? Porque você está exaurindo o seu sistema. Nosso cérebro não foi feito para a quantidade de estímulos que a gente tem. É muita informação o tempo todo. Muita informação, tá? É verdade. Então, a gente precisa aprender a se proteger. O que protege? Quais são os faxineiros do cérebro, né? Que traz a gente de volta para o lugar? A gente precisa fazer uma atividade física regular, tá? Eu não estou dizendo que precisa virar Miss nada. Eu estou dizendo só que a gente pode fazer uma atividade regular. Por quê? Porque quebra padrão. Tá? Exato. Eu me comprometo com algo que é para mim. Atividades também que te tragam qualidade. Então, você gosta de algo, para um pouquinho e se dá essa oportunidade. É um presente para você. Tá? É importante que a gente aprenda a ter momentos com aqueles que ama, mas momentos de escutativa. O que a gente tem visto é gente rolando tela e conversando com o outro. Tentando fazer uma escutativa, mas com o celular na mão. Isso não é escutativa. Isso não é, exato. Tá? Isso é real, é muito então, real. ou você limpa os estímulos. O que é isso? Desliga o celular e olha no olho do teu filho e ouve o que ele está falando. Verdade. Né? Esses momentos são singulares, eles não voltam. Isso é ser humano. Tá? Faz muita diferença. Eu acredito que as pessoas estão se perdendo nessa condição. É verdade. Tá? Embora o burnout seja uma doença laboral, tá? Ela tem a ver com o contexto de trabalho, mas quando o contexto de trabalho perde as limitações, ela é uma doença do todo. Às vezes, você falando agora sobre o burnout, né? Às vezes a gente relaciona o burnout à pressão dentro do aspecto físico do trabalho, né? Dentro ali da empresa, né? A pressão de um chefe, a pressão de um líder, de entrega, tal e etc. Aí quando a gente vem para o remoto, para o trabalho do home office, fala, poxa, o meu chefe não está aqui nas minhas costas o tempo todo, né? Aquela cobrança, ele pode até acontecer, mas eu posso ter uma leve ignorada. Por quê? Porque é uma mensagem, é uma coisa e tal, eu consigo ter. Mas acaba também, mesmo no home office, tendo muitos casos, e as pessoas sofrendo muito com isso também. Tendo uma falsa liberdade, não sei se seria essa o ideal falar, uma falsa liberdade de eu, poxa, estou em casa, não tem ninguém perto de mim, ninguém está me cobrando, mas mesmo assim ainda existe, né? Dentro dos seus atendimentos,
As pessoas que te procuram, elas estão mais hoje em que modelo de trabalho, né? Em que formato de trabalho? E quais são as principais dores que elas chegam para você? Bom, eu tenho um misto de possibilidades, né? Eu trabalho tanto com pessoas que trabalham no formato presencial, ainda engessadinho dentro da hierarquia tradicional, né? E tenho pessoas que trabalham já no remoto há muitos anos, né? E que têm flexibilidade. Uma das coisas que a gente percebe de quem está trabalhando isolado, tá? Então, isolado no home office, é que o isolamento em si traz muita frustração e tristeza. Certo. Tá? Mesmo que os ganhos sejam bons. Certo. Tá? Então, aqui o que está faltando é o salário emocional. Dá para entender isso? Sim. Tá? Às vezes, a segurança psicológica de poder ser quem eu sou, falar o que eu penso, poder dar uma ideia e não ser julgado. Tá? Então, tem essa característica, muitas vezes, de quem, principalmente, a gente vê essa dor principalmente em funcionalismo público. Tá? Pessoas que estudaram muito para galgar vários degraus e já estão lá em cima e meio isolados. Tá? Por quê? Porque o trabalho dele, embora impacte no todo, não aparece. Então, ele trabalha, mas não aparece. Tá? Então, ele está sempre sozinho. Parece que não tem... Porque já não tem uma gestão de fato. Não tem alguém que pega na mão. Você está me dizendo que o seu diferencial, enquanto agência, é que você ainda é gestor. Entende isso? Sim, tá? sim. Você agrega, você lembra a pessoa de que ela precisa cuidar dela. Isso é cuidado. Eu cobro e cuido. Entende? Entendo. Isso aqui traz segurança psicológica e faz o todo crescer. Eu me sinto cuidado. Diferente de quem está sozinho. Existem trabalhos em que eu sou sozinho, de fato. De fato. Tá? Então, essa pessoa o tempo todo está navegando na incerteza. Quando eu navego muito tempo na incerteza, eu faço o meu cérebro achar que eu estou em perigo. E se eu estou em perigo, eu fico ansioso o tempo todo. Então, eu fico perfeccionista demais, eu fico conferindo o tempo todo o que eu estou fazendo, eu fico preocupado se o que eu estou entregando é de fato o que eu devo entregar. Então, N outras neuras aparecem. É verdade. Tá? E eu sofro mais. E isso pode causar um burnout Pode. solitário, Cansaço. digamos assim, né? É o cansaço, é o esgotamento total. Tá? É o esgotamento. É a soma de várias variáveis. E essa pessoa que ela tá ali no individual, sozinha, trabalhando em casa, ela consegue perceber que ela está passando por isso? Então, essa que é a questão. Porque quando você está num ambiente de trabalho com outras pessoas, né, fisicamente, você tem ali com quem desabafar. É isso. Você tem ali, nossa, hoje não estou num dia legal. A pessoa tem alguém que de alguma forma está te ouvindo, pode perceber, pode trocar uma ideia e tal. Mas quando você está ali sozinho, no trabalho, solitário, você passa por algumas situações que você fala, poxa, estou me esgotando demais. Nossa, não tô aguentando. E como que essa pessoa consegue identificar isso? Então, depende muito do nível de maturidade, mas normalmente a gente tem vertentes que podem ser as seguintes. Ou a pessoa começa a ficar sem vontade de levantar da cama. Ela não consegue fazer nada. Ela se sente um nada. Ela começa a não querer comer direito. Ela pula o horário de comer. Ela começa a não conseguir dormir. Então, ela tem sintomas que desqualificam a condição dela enquanto trabalho. Ela não consegue fazer o trabalho. Ela começa a paralisar em algumas coisas pessoais primeiro e começa a não conseguir entregar o resultado. Sim. Isso é um sintoma que traz as pessoas até o atendimento clínico, tá? Certo. Outro sintoma, irritação. Eu fico muito irritado, eu perco a paciência. Aquilo que era algo simples começa a ser algo muito grande. É outra coisa que traz a pessoa até o processo clínico. Porque ela começa a se perceber diferente. Ela não está percebendo o todo, ela não enxerga o todo, mas ela enxerga o que está fazendo mal para ela, tá? E essas pessoas, dependendo do nível de maturidade, hoje a gente tem, com a entrada da tecnologia, com a entrada das mídias de uma forma geral, se popularizou, né? O que é ansiedade, o que é depressão. Então, isso fala ajuda. Muito mais, né? Isso. É verdade. Isso, de alguma forma, a gente sabe que nem tudo é verdade, né? Nem toda informação é boa. Tem muita fake news. Sim. Porém, o trazer à tona essas questões faz com que o indivíduo possa se identificar. Então, isso também ajuda ele buscar ajuda, entende? Então, a gente vê hoje
as pessoas que chegam até o processo clínico, eu vou voltar a uma partezinha que a gente comentou sobre fazer uma avaliação inicial. Isso. Quando eu faço a avaliação inicial, o meu intuito é entender urgência, o quão importante é aquilo, de que forma eu preciso entrar, Sim. se é algo urgente, se é algo paulatino, se dá para a gente dividir. Mas é para ver o nível de consciência dessa pessoa sobre si mesma e sobre o sofrimento dela. Entende? Caramba. Tá? Verdade. Então, essa avaliação tem essa finalidade, para depois traçar tratamento. É como, por exemplo, quando você chega num PA para ser atendido. Qual é a forma de atendimento primário? Entender urgência. Quem passa na frente é urgência. Sim. Tá? Não é diferente do que eu faço hoje. Quando a pessoa chega até mim, eu vou entender o grau de urgência para entender em que tipo de tratamento ele se encaixa melhor. E aí eu alavanco técnica que é adequada. Existe um mito, vamos falar assim, um mito, de que terapia não é para todo mundo. As pessoas falam, terapia? Acha, não tô louco. Não tô louco? Pra que eu preciso de terapia? Às vezes, aí você vai me falar se é um mito ou não, às vezes um acompanhamento psicológico pode e com certeza vai evitar muitas situações, até mesmo chegar num burnout, chegar numa depressão muito severa, chegar num tratamento psicológico muito complexo e complicado, e pode evitar tudo isso na base de uma boa terapia. Né? Hoje, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, o que você pode aconselhar a essas pessoas a não chegarem a tal ponto de sofrer por muita ansiedade, por depressão, chegar num burnout, em situações muito difíceis, tanto para o seu lado pessoal, para o seu lado profissional, enfim. O que hoje você aconselharia essas pessoas? Bom, a primeira coisa, né, que a gente precisa entender é que cada um tem um grau e um nível de sofrimento, Sim. tá? Nem todas as pessoas sofrem igual. Certo. Né? Quando você percebe que você está em sofrimento, não importa o tema, eu estou em sofrimento, isso me faz mal, eu não consigo lidar com isso, eu fico mastigando ideias, eu não consigo dormir porque eu não consigo desligar do que eu tenho para fazer, do que alguém me fez, do que alguém me falou, tá? Você já está em sofrimento. Por que a terapia pode ajudar? Né? A psicoterapia, aqui eu vou ser específica sobre procurar um profissional habilitado, tá bom? Claro. Terapia é diferente de psicoterapia. Perfeito. Tá? Terapia é qualquer técnica que te traga alívio de uma forma geral ou que te conduza por um processo que tenha a intenção de te fazer melhorar. Perfeito, mas é ótimo. algo genérico. Tá. A psicoterapia, você vai ser assistido por um profissional que estudou para isso. Então, o que a psicoterapia tem de diferencial? Ela te faz ver de fora. Quando eu não estou bem, eu mergulho na dor. Eu tô lá só vendo aquele negocinho. A vida tá aqui, mas eu tô ciclando nesse lugar aqui. Então, eu tô em sofrimento. Sim. Tá? O que o profissional vai fazer? O profissional vai te ajudar a olhar de fora. Quando ele te ajuda a olhar de fora, naturalmente, ele vai te ajudar a pensar possibilidades para resolver essa situação e para que você se fortaleça para vivê-la. Sim. Então, se você me perguntar, psicoterapia é bom? Sim, todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria fazer. Tá? Por quê? É uma manutenção, né? Naturalmente, se você quer crescer e mudar de estágio, você precisa aprender a olhar de fora. Tá? Porque nós trazemos, tanto eu como você, fomos criados por gente. Sim. Gente acerta e erra, né? Com certeza. Tá. Então tem muita coisa que nós trazemos que não faz muito mais sentido, mas está ali. Enquanto estiver ali, eu bebo dessa água. Enquanto estiver ali, eu respondo da mesma forma. Então, à medida que eu atualizo a partir desse olhar, naturalmente eu alavanco mais possibilidades, mais sucesso, independente do que é sucesso para você, né? Claro. Mas eu alavanco outros degraus. Então, se eu pudesse sugerir algo, procura logo. Urgente, né? Para que você vai carregar uma mala cheia de coisa que nem combina com você? Exato, carregar problemas que nem precisariam fazer parte da sua vida. Entende? Né? Eu penso que é um upgrade, né? Para que você precisa carregar uma mala que nem combina com você? É verdade, tá? É verdade. E outra, fazendo aí um comparativo, uma atividade física, né? Quando você começa a praticar uma atividade física, o seu
a sua disposição melhora, seu cognitivo melhora, o seu dia a dia fica mais ativo, né? Você tem mais disposição, a sua vida muda, de certa Sim. forma. Quando você tem lá uma alimentação melhor, uma atividade física regular. A psicologia, a terapia, né? Ela é muito com isso também. Sim. Vai te ajudar em muitos pontos que talvez a gente nem imagine aonde ela pode te levar. Na realidade, o foco, né, é flexibilidade mental. Quando eu estou sozinho, eu tenho uma tendência a olhar sempre para o mesmo ângulo, que é aquele que é possível para mim. Quando eu estou com outra pessoa e essa pessoa me permite pensar de forma, olhando de fora, me permite pensar de ângulos diferentes, o que eu estou fazendo? Ficando mais flexível, tá? O que diferencia a doença mental da normalidade? A rigidez da doença mental. Quando você conversa com alguém que está verdadeiramente doente, ele só tem um ângulo. Ó vida, ó céu, ó azar. Ó o sofrimento, né? Tá? Né? Ele só enxerga esse ângulo. Sim. Quando alguém está bem emocionalmente, o problema vai vir também, porque o problema vem para todos, né? Quando o problema vem, eu estou mais apto a destrinchá-lo e seguir adiante. Certo. Tá? Então, essa é a diferença de doença e de saúde. Né? A saúde permite que eu transite por pontos diferentes e seja assertivo. Eu consiga dar o meu tom, entende? Sim, claro. Tá? Então, a grande diferença é essa. Quando eu não estou bem, eu vou ficando rígido num pensamento, né? Em crenças de abandono, em crenças disfuncionais, ideias que me dirigem, mas que me fazem ver só um pouquinho da história. Eu não consigo ver o todo. Por isso, a psicoterapia constante, por exemplo, sessões pequenas, mas com constância, vão te ajudar. E, em alguns casos, a hipnoterapia, quando você precisa passar por uma crença. Hipnoterapia e hipnose são coisas A hipnose. semelhantes ou diferentes? A hipnose é a técnica em si, Tá. tá? A hipnoterapia é o uso clínico da hipnose. Ah, legal. Porém, a gente tem dentro da hipnose vertentes. O que é isso? A gente tem aquela pessoa que estuda a hipnose para palco, então ela estuda para entretenimento, Certo. shows, tá? Você vai num show e a pessoa cola suas mãos. Tem N coisas que são feitas para entretenimento. Tá. Isso aqui não trata. Isso não é usado em clínica, Certo. tá? A gente tem a hipnose médica. No Brasil, ela não é muito difundida. Na Europa, mais, tá? Mas, por exemplo, você tem lá o SAMU. Na Europa, principalmente, eu tive a oportunidade de presenciar em Portugal, o hipnoterapeuta vai junto, dentro da ambulância. Olha. Sofreu um acidente, primeiro ele trabalha com a vítima. Por quê? Porque nós temos opiáceos naturais, Sim. que são nada mais do que anestesias, tá? Então, por exemplo, se sofreu um acidente, o hipnoterapeuta, dependendo da gravidade, é claro, ele consegue acionar questões profundas que trazem esse processo à tona, tá? Então, a condição é de primeiro socorro. Lembra que eu disse que minha carreira começou assim? Sim, Tá, lembro. eu adoro essa parte. Porém, aqui no Brasil a gente não tem esse mesmo, movimento, Não tá? Ainda não tem. Mas depois disso, depois desse contexto médico, né, que também é uma alternativa, por quê? Porque o cérebro, ele permite, é uma tecnologia nossa a hipnose, Sim. tá? A gente faz hipnose o tempo todo. Legal. Dentro do contexto clínico, eu trabalho especificamente voltado para a resolução da questão que a pessoa quer naquele momento. Então, você pode dizer assim para mim, Karina, eu percebo que eu tenho uma tendência a evitar novos desafios. Ele vem para mim, a oportunidade chega, mas eu não consigo abraçar. Isso pode ser uma crença de não merecimento. A gente trabalha em cima dessa crença, tá? Karina, eu tenho um medo que me acompanha o tempo todo, tá? E é um medo de me relacionar. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu não consigo efetivar. Eu queria tanto ter uma família, mas, sabe, todos os caras que passam por mim têm muito defeito, eu não consigo achar nenhum. E pode ser uma crença, Pode ser. tá? De que homens fazem mal, Pode de ser. que
e você nem sabe. Mas ela foi construída em algum momento. Por quê? Porque a gente é gente criado por gente. É verdade. Você está falando sobre medo, né? E isso vem me lembrar uma grande publicação sua também, né? Sim. De um livro que você tem. Qual que é o nome do livro mesmo? Chega de fugir do medo. Isso, Chega de Fugir do Medo, né? Inclusive, está aqui na tela, né, um livro que você fez, né? 100% autoral da sua parte. Fala um pouco para nós sobre esse seu livro e o que também ele pode ajudar as pessoas, né? Ele é um livro que, quando eu fui escrever, a minha intenção era justamente essa. Certo. Ser um começo, né, do autoconhecimento. Eu não tenho intenção de estancar todo o assunto, não é essa a ideia. A ideia é que o livro seja um companheiro. Quem dera um livro pudesse fazer isso, né? Um único livro, né? Mas a ideia inicial era essa. Quando eu comecei os meus atendimentos, há muitos anos atrás, eu percebia que as pessoas esbarravam no medo. E que ela era uma das principais emoções que as pessoas sofrem, tá? E que muitas vezes não entendem que ela também é protetora, né? Então, eu quis escrever o livro, ele tem exercícios, ele procura ser uma leitura fluida, legal, tá? Para que qualquer pessoa, de qualquer nível de conhecimento, possa ter acesso. Certo. E a ideia do livro é que você transite por ele e possa entender que a emoção, todas as nossas emoções, elas não vêm para nos destruir. Mas a gente precisa entender e acolher. Legal. Tá? E desenvolver recursos para lidar com ela. Então, a ideia do livro é esse trânsito do início ao fim, para que você entenda e participe. Sim. A finalidade dele é ser um companheiro. Tá? E dentro dele, além dos exercícios terapêuticos, tem mais no final dele, você vai encontrar um QR Code, onde eu gravei um áudio específico, tá? Um vídeo específico, um áudio, para que ele seja algo que ajude você a transitar por essas emoções e aprenda a lidar com elas. Tá? É essa a intenção. Poxa, que legal. Bom, e quem quiser adquirir seu livro, aonde que ele encontra? Então, ele está exposto, né? Você pode procurar na Amazon, mas tem N outros sites que você pode buscar. Tem o próprio site do livro, né? Tá. Se chama Chega de Fugir do Medo, e você pode comprar por lá. Enfim, ele está disponível tanto na versão física quanto na versão online. Que legal, muito bom. E daqui para frente, Karina, quais são os projetos, quais são o que vem aí, o que a gente pode esperar da profissional Karina, da empresária Karina, psicóloga Karina, né? Quais são os próximos passos, as próximas vivências que a gente pode esperar de você? Olha, eu vislumbro muitas coisas boas por aí. Que tá bom, né? A gente, no contexto clínico, eu gosto muito do contexto clínico e eu trabalho tanto com a hipnoterapia quanto com a psicoterapia. Estou disponível nesse segmento e estou disponível dentro do Instituto, né? Que a gente tem o Instituto Ação Mental, certo, que é onde eu trabalho com empresas e empresários líderes, né? Hoje eu trabalho muito focado em desenvolvimento de liderança, tá? É um trabalho feito de maneira individual ou em grupo? Eu trabalho... eu posso começar... Tem vários formatos. Eu trabalho de forma personalizada. Então, eu vou até a empresa, identifico a necessidade da empresa, faço um diagnóstico, né? E a gente identifica quais são as questões que travam a sua liderança. Eu posso trabalhar em grupo, através de treinamentos, de workshops, palestras específicas, tá? Mas se a gente identificar que tem algum dos líderes que precisa de um apoio mais específico em alguma questão, então eu tiro do contexto coletivo e trabalho individualmente, tá? Para que ele chegue no nível do grupo, para que ele possa se diferenciar e chegar à alta performance. Às vezes são questões específicas que a gente trabalha em contexto de mentoria, tá? Então, é possível vários formatos dentro da empresa. Depende da necessidade da empresa e daquilo que ela permite naquele momento, né? Dependendo do nível de evolução dessa empresa, o que ela quer galgar. Então, é uma conversa primeira, um diagnóstico primeiro, e através disso eu vou traçar um contexto personalizado. Eu só trabalho com produtos personalizados. Que legal. Eu acredito que não faz sentido a gente pegar um produto de prateleira
para algo que é muito específico. Exato, né? é. Então, eu prefiro... Ainda mais quando você fala de emoções, né? Isso. De medos, que realmente já é algo muito pessoal, né? Independente se está no âmbito familiar, pessoal da pessoa ou no empresarial, né? Sim. Então, esses treinamentos, essa trilha, né, que a gente desenvolve dentro da empresa, ela pode ser sobre um tema específico, por exemplo, comunicação eficaz. Ela pode ser para inteligência emocional, ela pode ser para desenvolver soft skills, ela pode ser para N coisas. Mas eu vou trabalhar em cima da demanda que tiver naquele momento. Pode ser algo pontual, mas normalmente eu trabalho com um programa, tá? Que pode chegar até 12 meses. Depende da necessidade da empresa. É essa a ideia. Que legal. Bom, então nós temos a Karina, psicóloga, né, que faz o atendimento tanto remoto quanto presencial. Sim. O seu atendimento presencial é em Barra Bonita, Barra certo? Bonita. Com clínica própria lá. Sim. Ok. Quem quiser também tem o seu atendimento online, que também é só agendar, marcar e você faz todo o atendimento 100% como se fosse o presencial e com o apoio total à Para pessoa. pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Isso é o fantástico, É eu acho. fantástico. É fantástico. Isso amplia o nosso trabalho de forma, assim, extraordinária. Extraordinária. Poder estar em todos os lugares que a gente queira. Sim. Né? A poder ajudar maravilhoso, pessoas né? em qualquer lugar do mundo. Isso é maravilhoso. E a gente entender que a informação chega, né? Exato. E o que ajuda muito isso, o que impulsiona muito isso é a própria internet. Sim. São os meios digitais que ajudam as empresas a impulsionar os seus negócios. Ela é uma sempre. potência, É uma né? potência. É uma potência. É Não muito dá bom. mais para fazer de conta que não vê, né? Exato. É uma potência. Nós temos que fazer parte disso. Nós fazemos parte disso e nós precisamos estar inseridos nisso. Tanto o nosso lado empresarial, o nosso lado pessoal, conectados a tudo isso daí, é fantástico. Então, você tem atendimento presencial, atendimento remoto. Mas não consigo. Você tem um livro. A pessoa pode comprar o seu livro, pode adquirir o seu Muitas livro. pessoas já chegaram até mim por conta do livro. É verdade? Sim. Sem Já te conhecer? Sem me conhecer. Várias pessoas já chegaram no contexto clínico através do livro. Que legal. Olha, eu li o livro e teve uma feira, uma exposição online que foi feita, a própria Literary Books, que foi quem lançou meu livro, né? Eles são uma editora internacional. Certo. Então, eles promovem o livro em várias línguas. Né? E foi muito legal essa exposição, porque eu recebi vários pacientes que chegaram até mim por conta do livro. Que bacana. Tá? O livro chegou primeiro. Sim. Né? E aí a pessoa se identificou com o conteúdo e falou, não, então eu vou buscar. Né? A profissional. Ela né? atende em contexto clínico e chegou até mim. Perfeito. Então, eu já tive várias experiências desse tipo, do quão importante é essa ferramenta. Né? Embora o livro seja algo simples, né? Ele já abre espaço para que a pessoa se conecte e entenda que ele pode cuidar. Sim, perfeito, ótimo, que legal. Nossa, sensacional isso, né? É muito legal. Chegar através de uma publicação, de um livro, pessoas virem até você. Nossa, isso é ótimo. E as pessoas podem achar o livro físico, tanto como em formato de e-book, né? Isso. Pelos sites, né? Tem o seu site oficial, que o seu site é o psicologacarinamarcucci.com.br, Exatamente. além das suas próprias redes sociais. Sim. Né? Agora, Karina, eu tenho uma última pergunta para você, que essa não estava combinada nos nossos bastidores, eu também acabei não comentando com você sobre isso. Mas hoje, 2025, o que se fala, o que está hoje é o assunto principal de qualquer rede social, de qualquer meio de notícias, é inteligência artificial. Para a psicologia, porque hoje, né, infelizmente, as pessoas abrem lá o chat GPT e falam, estou com um problema, estou passando por isso, seja o meu psicólogo tal e me ajude. Trazendo isso como tentando criar ali um tratamento, tentando ser ajudado de alguma forma. Até que ponto realmente uma inteligência artificial pode ou não ajudar alguém no sentido da psicologia, né? Do atendimento psicológico, da terapia, hipnoterapia, enfim.
Olha, é claro que são nuances a serem construídas ainda. A gente está em construção desse movimento. Mas eu acredito o seguinte, que humanos confiam em humanos. Perfeito. Né? A inteligência artificial, por melhor que ela seja, e ela é, Sim, claro. tá? Ela é excelente para você delegar tudo aquilo que te pesa demais, vamos dizer assim, né? É. No seu dia a dia, ela pode ficar mecanicamente fazendo isso. Agora, a conexão humana, o vínculo, a empatia, a condição de dar espaço para que o outro verdadeiramente seja o outro, ela ainda não é capaz de fazer. Na minha fala, você ouviu ainda, porque eu verdadeiramente não sei isso a longo prazo. Exato. Mas eu não tenho preocupação com esse contexto de vai substituir o psicólogo. Tá? Eu não tenho essa preocupação. Porque isso que você falou foi a primeira coisa que falaram a respeito de qualquer profissional. A inteligência vai substituir o seu trabalho. Eu não Lá, vejo dessa forma. Aí vê esse terrorismo na cabeça de todo mundo. Nossa, ela vai me substituir. Nossa, mas olha, agora o que eu tenho que fazer? Meu Deus do céu, eu vou perder meu emprego por causa disso. Eu acho assim, o próprio nome já diz. É artificial. Ponto. Nunca vai ser humano. Nunca vai ser real, né? E para a inteligência artificial funcionar bem, ela tem que aprender, Sim. né? Então, se hoje você, quanto psicóloga, precisar de um agente por inteligência artificial, quem vai ensiná-lo, quem vai dominá-lo vai ser você, porque Sim. você que vai dar as informações, as ferramentas. E ele vai ser vai te auxiliar e nunca vai tirar o seu trabalho, né? Isso que você falou, eu acho que é perfeito. A inteligência artificial vem para somar o trabalho das pessoas. Eu, quanto agência, você quanto psicóloga, o outro quanto engenheiro, quanto contabilista, enfim, vai ajudar, mas nunca vai substituir. Eu acredito assim, que quem precisa se preocupar é o generalista. Aquele que não sabe nada de nada. Sabe? Aquele Sim. que sabe nada de nada. Nada de nada. Esse, de verdade... Esse é patinar. Agora, aquele que verdadeiramente se dedica, coloca tempo, investimento em tudo aquilo que faz, esse não precisa se preocupar. Eu, de verdade, tenho muita segurança em relação a isso. É verdade. Eu uso inteligência artificial, gosto da inteligência artificial, ela me ajuda em várias tarefas. Sim. Tá? E como um agente, de fato. Exato. Tá? Só que não me faltam oportunidades. Não me faltam oportunidades. Exato. Simples assim. Exato. Nenhuma inteligência artificial vai ter o mesmo tato, o mesmo feeling, o mesmo a mesma modus operandi que uma Karina tem. Sim. Nunca vai ter. Porque nós somos únicos. Nunca. Né? É verdade. E nós temos algo muito importante, que eu acho que é a variável para o futuro. Aprender, desaprender e reaprender. Nós temos algo que é fantástico. É verdade. Aprender, desaprender e reaprender. É verdade. Tá? Então, eu confio muito nesse movimento. Muito e eu bom. me permito o tempo todo refazer minhas crenças. Tá? Se buscar sempre se reavaliar, isso. né? Os caminhos que a gente está seguindo, a forma como a gente tem feito as coisas. Simplesmente me dou chance. Não, entende? repete isso, por favor, que você falou. Nós temos a capacidade de Aprender, desaprender. Desaprender. Nossa, desaprender quebra assim. Você acabou de falar para mim que você desaprendeu algo. Karina, eu lutei tanto para ter o meu escritório dos sonhos. Aí eu desaprendi ter. A não ter mais ele. Mas eu reaprendi a viver de outra forma. Exato. Tá dando Karina. certo. Tá dando muito Foi o certo. que você me disse. É verdade. Não, nossa. Agora que você falando assim, me cai uma ficha assim para várias outras coisas. É isso. É a verdade. gente só precisa aprender a ter esse movimento de parar de brigar. Olhar de fora e permitir aprender, desaprender e aprender de novo. E aprender de novo. E não tem nada de errado nisso. Nada. Não tem nada de errado no momento que você está, no trabalho que você tem, a idade que você tem. Ah, nossa, mas eu estou muito velho para isso. Pelo contrário, pode acontecer isso também. Eu sou muito novo. Vai acontecer. Me veio um jargão na cabeça. Lembra? Panela velha que faz comida boa? Pois é. Falou, não tem problema Não a tua tem, idade. não tem. Tem problema teu software. É. Se ele estiver desatualizado, você vai sofrer. Né? Então, faça favor de atualizar o software. Né? É verdade. Se dê oportunidades, teste, experimente. Né? Sai da tua bolha.
Nossa, isso é fantástico. E a hora que a gente entende isso, muda uma chave na nossa cabeça muito grande. Só para finalizar também, eu trago para minha vida pessoal e obviamente eu levo isso para a vida do trabalho também. Eu tenho 4 pilares na minha vida que são inegociáveis. Inegociáveis. Primeiro é a minha fé, é Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. Em segundo lugar é o Osiel, porque é ele que me sustenta e sou eu que sustento as outras coisas. Sim. Né? Então eu venho em segundo lugar. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar fisicamente disposto, eu tenho que estar mentalmente preparado. Em segundo lugar é minha família, em terceiro lugar vem meu trabalho. Então essa ordem eu não posso quebrar, porque uma ordem é um ponto que leva ao outro. Sim. É Deus em primeiro, que Ele cuida de mim, que me dá capacidade para cuidar da minha família e ter o meu trabalho para poder sustentar a nossa rotina, o nosso dia a dia. Então, são algumas chaves que a gente vira em algum momento e talvez isso é por muito conta da maturidade, do momento, né? Família, para mim, né? Quando eu fui pai pela primeira vez, vira uma outra. É uma criança que você tem que cuidar, que você é responsável por ela. Né? Então, vira algumas coisas que realmente é só a idade e o relacionamento e as coisas que te dão na sua vida, né? Mas e isso que você falou, assim, eu tô levando aqui com um grande aprendizado também, apesar de ter te chamado para ser a minha entrevistada, eu tô sendo muito bem. Mas a gente sempre troca, né? É uma troca que eu tô levando assim, poxa, eu preciso ressignificar algumas coisas aqui também, né? Em aprender, desaprender e aprender de novo. Por quê? Isso não tem problema nenhum, né? É isso. Muito bom. Karina, se a gente pudesse, Karina, eu acho que a gente teria que marcar a parte 2 dessa entrevista, porque a gente pôde falar um pouco sobre trabalho, sobre os seus lançamentos, os seus projetos, mas eu acho que a gente consegue ainda puxar muitos assuntos, entrar em muitos outros negócios, né, que a gente pode conversar. Mas eu quero te agradecer muito, mas de verdade, pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui, por ter colocado aqui na mesa vários pontos importantes que eu espero que quem esteja nos assistindo também possa, assim como eu ressignifiquei agora algumas ideias, alguns gatilhos, possa ajudar também, né? Então, Karina, muito obrigado. Fica à vontade agora para falar um pouco sobre como te encontrarem, como chegarem até você, deixar suas últimas palavras para a gente poder fechar com chave de ouro o episódio de hoje. Bom, para mim é um prazer estar aqui, é uma grande alegria, vou ser muito sincera. Eu acho muito legal esse movimento, essa troca. Espero verdadeiramente que, de alguma forma, isso possa tocar quem precisa ser tocado. Sim. Né? E se a pessoa quiser e se sentir confortável comigo, vai ser um privilégio. Tá? Eu penso que cada uma das pessoas que de alguma forma cruzam o meu caminho, né, e eu posso tocar, isso é um privilégio. Tocar na história de alguém me faz muito feliz, tá? Mas não necessariamente precisa. Mas se você quiser, eu vou te dar o caminho, então. Sim. Né? Pode entrar em contato na clínica, tá. Né? Eu vou passar o meu WhatsApp. Pode tá passar, bom? fica à vontade. 14 9 9743-1020. E lá você vai ter a Amanda que vai te acolher e vai te direcionar para o atendimento, Perfeito. Né? Mas também você pode conhecer minhas mídias, pode entrar e conhecer todas elas, conhecer o site. O site é psicóloga.carinamarcucci.com.br e as mídias, @psicóloga.carinamarcucci. E lá você vai encontrar um pouquinho daquilo que é a minha trajetória. Sim. Né? Eu costumo ser uma pessoa muito autêntica, então nem sempre está tão bonito o vídeo, né? Porque eu faço à medida que eu vou trabalhando. Eu não sou alguém que prima tanto pela estética, tá bom? Eu primo pela verdade. Ótimo. Então, eu sou sempre assim. Sim. Né? E se isso conectar com você, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho certeza que vai conectar e vai ajudar muito. Karina, muito obrigado de coração
momento que a gente pôde ter aqui. E digo a verdade, se a gente puder ter uma segunda oportunidade de fazer a parte 2, a gente vai fazer essa parte 2 ainda. Fica combinado. Tá? E para você que está nos assistindo, agradeço de coração muito por estar conosco até o final. Deixe aí, né, o seu like, deixe o seu comentário, deixe alguma pergunta caso você queira fazer para a Karina, né? Eu repasso para ela, ela responde e eu também deixo a resposta aí nos comentários do vídeo, tá? Siga as redes sociais da Karina, Karina Marcucci, só procurar no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, né? O próprio site que você vai achar, e também fica o convite para vocês seguirem as redes sociais Agência Dose, também ali no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, TikTok, estamos também em todas as redes sociais. Deixe seu like no vídeo, muito obrigado e até o próximo episódio. Esse foi 12cast. Até o próximo episódio.